Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos continuar a nossa aula de teologia. Vamos falar hoje sobre o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco. Nós vamos falar sobre Levítico. Levítico. Esse livro recebe este nome, Levítico, por causa dos levitas e os sacerdotes. Também é chamado de o livro da lei. Também é conhecido também no meio acadêmico como o livro da santidade. O livro das santidades. Este livro é oportuno porque ele insiste em que devemos manter o corpo santo e também a alma, né? Ensina que os remidos devem ser santos porque o Redentor é santo. Ele ensina que nós devemos ser santos, santo porque o nosso Deus é um Deus santo. E é o livro que expressa isso. Nós vamos ver nessa lição sacrifícios e ofertas, a consagração dos sacerdotes, o grande dia nacional de expiação, que é o Yom HaKippurim, que eu disse na outra aula, e as leis referentes à pureza em geral. Vamos começar com os sacrifícios e ofertas, Levíticos capítulo 1 e até o capítulo 3. O livro de Levítico se constitui num verdadeiro tesouro de símbolos que vão apontar para a pessoa de Cristo nosso Senhor. Todos os ritos do livro de Levítico apontam para Cristo. Nós vamos, neste livro, mostrar aqui duas situações. A primeira é o mobiliário do livro, né, no tabernáculo, e depois o mobiliário no grande templo de Salomão. Não importa se é no templo ou no tabernáculo, porque tem essa diferença, porque o tabernáculo era móvel. Então tinha que estar transportando os materiais. Os levitas tinham as próprias tribos, né? Os coatitas, os meraritas e os gersonitas eram quem estavam incumbidos de transportar o tabernáculo. Uma tribo transportava, né? A tribo de Gerson transportava uma determinada quantidade de itens do tabernáculo. A tribo de Merari tinha também a responsabilidade de transportar outras coisas. E a tribo de Coate, que era todos filhos de Levi, tinha a responsabilidade de levar aquilo que lhe era determinado, conforme foi imposto por Moisés. O sacrifício do holocausto, ele nunca foi oferecido pelos pecados, mas pelo pecado, sempre no singular. Porque significando que aquele ofertante era o pecador que precisava da libertação da culpa do pecado. Além de ser um sacrifício de consagração aquele que ofertava, o sacrifício também se constituía em ofertas de expiação. Sacrifício oferecidos, né, sacrifício já pelos já salvos, o sacrifício de gratidão e de louvor, e os sacrifícios perpétuos. E todo rito do holocausto, todo rito do sacrifício tinha sempre essa premissa. A oferenda de um animal sem defeito, não podia ter mancha, esse animal não podia ser um animal manco, um animal que quebrou alguns dos seus ossos, não podia ser um animal com defeito, não podia ser o animal com anomalia, tinha que ser um animal perfeito, em estado perfeito e sem manchas. Porque este cordeiro que era sacrificado, este animal que era sacrificado, ele apontava para Cristo, o sacrifício perfeito. O ofertante, aquele que trazia a oferta diante da tenda, né, do tabernáculo, ou para o sacerdote no templo, ele tinha que levar pessoalmente. Não tinha como ele fazer ali uma transposição. Você leva no meu lugar. Ou ele fazia um documento, né, como chama aquele documento que você autoriza alguém a fazer compras, realizar problemas
no seu dia a dia, não é promissória. Eu me esqueci, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Pois bem, não podia, você tinha que ir pessoalmente levar a sua sacrifício de louvor, o sacrifício de pecado, principalmente, porque era pessoal. O sacrifício era pessoal. Naquela oferta, o ofertante estava junto ali com o sacerdote, aí colocava-se a mão sobre o animal, aí, neste ato, o pecado do transgressor era passado, né, para a vítima inocente. É claro que isso é um rito simbólico. E aquela vítima inocente era degolada pelo sacerdote, e aquele sangue que caía ali, né, que o sacerdote havia acabado de matar, ele ficava derramado ali na porta, no portão de entrada do tabernáculo, né? Aquele sangue, imagina como não deveria ser o sangue caído ali no chão. Engraçado que a Bíblia não fala que dava mau cheiro. A Bíblia não menciona isso. Então tinha um mistério aí no sangue. Sempre teve um mistério no sangue do sacrifício, como no sangue de Cristo. Bom, a tipologia do holocausto está aí na página do nosso livro, 122. Nós vamos continuar falando, né, sobre o livro de Levítico. Mas a tipologia. Para que isso apontava, né? Para quem que isso apontava? A gente já sabe que é para Cristo. Assim como todo o corpo do animal devia ser colocado sobre o fogo, Cristo se entregou por nós sem nenhuma reserva, conforme Filipenses 2, de 5 a 8. A vítima também não tinha vontade própria. Quando ela era apanhada lá no redil, no aprisco, no curral, no campo, enfim, onde ela estivesse, ela não retrucava, ela não sabia, né? Ela era voluntária, ela ia sem saber de nada, ela ia voluntariamente para o sacrifício. Ela não afirmava, hoje eu não quero ser sacrificada, manda outro no meu lugar. Não, ela não quero morrer hoje por conta de você, seu pecador. O animal não estava submisso e ia sem reclamar. Assim como Cristo, né? O nosso sacrifício. Vicário, ele subiu sem reclamar. Isaías 53, verso 7, vai mencionar isto. O holocausto também era um sacrifício contínuo, ou seja, todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, todos os dias tinha que ser imolado uma vítima. Fora os outros, né? As outras ofertas que os israelitas levavam ao templo para adoração, ofertas pacíficas, oferta de paz, oferta de louvor, oferta de gratidão, oferta pelo pecado, enfim, eram muitos os sacrifícios. E mostra que Cristo é o nosso sacrifício perpétuo. Uma vez que Cristo realizou essa obra, não precisamos de mais nenhum outro sacrifício, senão o sacrifício de Cristo, nosso Senhor. Porque foi eficaz, de uma vez por toda, conforme escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso de número 27. E Cristo foi, ao mesmo tempo, a vítima de um holocausto e o sacerdote. Olha que impressionante, né? Aquele lá no templo ou lá no tabernáculo, o sacerdote, ele tinha que imolar o animal que fosse ofertado, que nós vimos na aula passada, que podia ser pombos, cordeiro, cabrito, novilho, enfim, esses animais eram ofertados. Havia as ofertas pacíficas, que eram ofertas de grão, farinha refinada, azeite, vinho, sal, tudo isso era oferecido no altar do sacrifício, que era o primeiro altar que está para o lado de fora do lugar santo e do lugar santíssimo, é o altar do holocausto. A oferta de manjares, que é a oferta de cereais, era a única oferta que não ia sangue. Mas ela devia acompanhar o holocausto.
além de ser lá queimado, né, o animal, ainda se oferecia a oferta de manjares, ou oferta de cereais, que era a oferta pelo pecado ou oferta pela comunhão. Ela apresenta a Deus como um ato de adoração, né? Ela era apresentada a Deus como um ato de adoração. A Bíblia vai chamar de flor de farinha, né? Que era cozida, os coscorões, em assadeiras, em travessas, em tigelas, e aqueles coscorões eram o beiju, né? Vamos assim falar, os beijus de farinha eram oferecidos a Deus com azeite, com sal, com vinho. O ato de derramar o vinho, né, em cima de todo o holocausto era chamado de oblação ou libação. Oblação ou libação, é a mesma coisa. Então, Paulo ele vai citar numa das suas cartas que ele já estava sendo oferecido como a última oferta do sacrifício, né? Então, que já era ofertado como oferta de libação, né? Ele já sabia que ia morrer lá em Roma. Então, esse ato de derramar o vinho, por último, era a última coisa a ser derramada, por cima de toda a oferta, é a chamada oferta de libação. A oferta de cereal, ela simbolizava a oferta pela preservação da vida, por causa do alimento, né? O alimento que você extraía lá da sua colheita, o primeiro alimento, né? As primícias, os primeiros grãos da sua colheita era oferecido a Deus nesse sacrifício. Era uma oferta de serviço, era uma oferta de sustento para os sacerdotes, que a partir dessas ofertas, o sacerdote não jogava tudo no fogo, não queimava tudo, ele ficava com a parte. O dízimo daquilo que era ofertado era para o sacerdote. Então ele ficava com aquilo que os ofertantes, os israelitas, levavam para o sacrifício. E essas ofertas vão apontar, né, de forma tipológica para o Espírito Santo de Deus. Fala de comunhão espiritual com Deus, fala de oração, fala de comunhão com Deus. E tudo isso a gente vê nos ritos levíticos. Não podia haver fermento na farinha, porque o fermento é o símbolo do pecado. Porque os elementos das ofertas de manjares, eles exigiam algumas condições, né? A flor de farinha não podia ter fermento. A flor de farinha é a farinha mais refinada, aquela mais processada. Era como se fosse hoje a farinha de trigo que a gente usa para fazer pão, é aquela farinha mais fininha. Naqueles tempos, olha, puxa vida, 3.500 anos, quase 4.000 anos atrás, esse processo de moer o trigo até ele virar farinha era muito complicado. Então, aquela farinha mais fininha era a flor da farinha. O sal fala de preservação, fala de perpetuidade, fala de tempero, fala daquilo que dá sabor, daquilo que provoca sede. O sal demonstra tudo isso. É por isso que o cristão é luz do mundo e sal da terra. Porque o sal conserva, o sal preserva, o sal não deixa cheirar mal, não deteriora, ou seja, tem a perpetuidade aí no sal. Sem contar que o sal provoca sede, né? Nós, como cristãos, temos que provocar sede para as outras pessoas, para que elas venham ao conhecimento e se alimentem do pão vivo que desceu do céu. Olha, isso já dá uma pregação, hein? Os pregadores aí de plantão que estão atentos à mensagem, olha que bênção. O sal que era usado na oferta dos manjares, veja bem o que ele expressa, só o uso do sal, né? E voltando um pouquinho lá atrás, antes que eu esqueça, é procuração. Não tinha como o ofertante fazer uma procuração e mandar fazer sacrifício no seu lugar. Então, é procuração. A palavra já estava aqui, mas antes que eu esqueça, de novo, procuração. Óleo. O óleo aqui é o azeite. E era o azeite mais refinado, o azeite virgem. Lá no Gólgota, ou melhor, no Getsemane, essa palavra Getsemane quer dizer lugar da prensa. Então, nas cidades, não só lá em Jerusalém, né? Mas sempre havia um lugar para se prensar a azeitona.
E dessa prensa da azeitona é que se extrai o azeite. E o primeiro óleo que é tirado da prensa, ele é mais puro. E é esse óleo puro que vai ser levado para o templo, para a manutenção das luzes do candeeiro. Aqui tem um aqui, ó, uma menorá de 7 braços. Se tiver um candelabro aí de 9 braços, não é a menorá, é o Hanukkah. A Hanukkah é uma outra história, é a festa das luzes que se deu lá por volta do primeiro século antes de Cristo, mas o mandamento divino é a menorá. São 7 braços, simbolizando os 7 Espíritos de Deus, simbolizando a igreja, simbolizando Cristo, simbolizando o cristão. Então, o que mantinha o candelabro aceso, porque ele tinha que ter dentro dele o óleo, é o azeite retirado, a primícia do azeite, o primeiro azeite que era tirado da prensa. E depois que a azeitona era reprensada, esse processo durava até 3 vezes, aí saía a parte que ficava com o produtor, e a última parte, que era aquele azeite mais sujo, era o azeite que era usado para lamparina, para fazer sabão, para fazer cosméticos, para venda. Então, o primeiro azeite era do templo. E o óleo fala de consagração, por conta dessa situação. Era o primeiro, era a primícia do azeite, era para o templo. E fala de alegria, o azeite fala de alegria, fala de luz, fala de unção. É um típico símbolo do Espírito Santo. Também nessas ofertas havia o incenso. O incenso é o emblema de oração, de súplica, de fragrância, de cheiro agradável ao Senhor. O incenso é algo que era constituído de alguns elementos que eram proibidos para os demais judeus ou israelitas, porque havia o incenso próprio para ser consagrado a Cristo. E esse incenso tinha algumas constituições, à base de canela, especiarias que, quando queimada produziam um cheiro agradável, mirra, são coisas que produziam cheiro. Para, talvez, num processo assim de sanitarismo, mitigar o cheiro forte. Talvez, isso aqui é um pensamento meu, ou que eu extraí esse pensamento observando outros teólogos. A Bíblia não fala nada de cheiro, mas o incenso bem cheiroso era talvez para amenizar o cheiro do sangue que ficava ali nas imediações do tabernáculo ou do templo. E, por fim, o sacrifício que falei, de libação, que era o derramamento de um líquido como uma forma de oferecer. E vinho, geralmente vinho. Não o vinho alcoólico. Não o vinho com muito fermentado. Mas o primeiro vinho, o suco da vide. E não apagava o fogo, tá? Era um vinho diferente do que nós conhecemos. Depois que a uva era pisada no lagar, depois que a uva era prensada, mas não era com pedras, como no Getsemane, mas ela era pisada mesmo, literalmente pisoteada com os próprios pés. Aquele vinho primeiro, o vinho novo, aquele vinho que saía ali, já espesso, aquele vinho era chamado de mosto. O mosto, aquele vinho grosso, aquele vinho mais forte, ele era depurado, diluído em água. E é esse vinho primeiro, a primícia do vinho, que era usada para fazer a libação. Oferta de paz está aí exemplificada, os símbolos e as ofertas de paz
do que era. Era uma oferta de ação de graça, não era uma oferta expiatória, era uma oferta festiva, era uma oferta de alegria daquele que já foi perdoado e agora estava salvo. A oferta, ela tinha um ritual belíssimo, né? Era um animal que podia ser macho ou fêmea. Colocava-se a mão do ofertante também, né? Aquele que oferecia, colocava a mão em cima da cabeça do animal, o animal era degolado, e o sangue daquele animal era aspergido. Eu tenho aqui uma xícara, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Coletava-se o sangue do bichinho, né? Do animal, e aquele sangue ele era aspergido. Isso é aspergir. Aspergido. No altar, em roda do altar. A gordura e o sangue pertenciam ao Senhor. Algumas partes do animal tinham que ser movida. A paleta, né? O pernil, na carne mais nobre, ela tinha que ser movida. O sacerdote movia ela diante de Deus e oferecia a Deus aquele sacrifício. Porque era o ofertante satisfazendo o seu desejo de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de ser grato a Deus por tudo que o Senhor Deus fez no seu gado, na sua lavoura, porque o judeu, né, o israelense, ou israelita, como preferir, ou o hebreu, que é tudo a mesma coisa, ele era muito grato a Deus, ele reconhecia a mão de Deus em todas as coisas. Então ele ia fazer este sacrifício de paz com muita alegria. Ele chegava-se diante de Deus com muita felicidade, porque Deus o abençoou a sua riqueza. O valor da riqueza de um homem não era medido pela quantidade de dinheiro que ele tinha no banco. Não, era pela quantidade de animais e pela fartura que ele tinha no campo. Era a riqueza de um homem. E todas essas coisas, né, a multiplicação dos animais, a saúde dos animais, porque havia muitas doenças, né? A fartura no campo, tudo isso era a mão de Deus para abençoar o povo. Então, ele era muito grato quando oferecia esses sacrifícios. O sacrifício pelo pecado, tá? É o texto 2 do nosso livro. O sacrifício pelo pecado também era uma oferta de expiação, com uma diferença. O sacrifício, como nós vimos, né, o sacrifício pelo pecado é diferente, né? A expiação era uma distinção aqui. Porque o sacrifício do holocausto é sacrifício pelo pecado e também era oferta de expiação. Agora, a diferença nesta é que, neste fato aqui, o sacrifício pelos pecados já é plural, então é mais de um. O sacrifício pelos pecados, ele consistia na coletividade. Podia ser oferecido por um príncipe, pecado pelo povo comum, eram transgressões que eram cometidas e agora o ofertante se sentia culpado, acusado, e aí ele queria aplacar essa acusação. E aí havia muitos pecados que poderiam ser cobertos pelo sangue da vítima através desse sacrifício. A ocultação de um crime que não foi visto ou sabido, né? Um crime não intencional. Contato com coisa imunda que poderia ser um animal morto, o corpo de alguém que morreu, um parente próximo, e ele teve que, né, ajudar e tocar no morto, contaminava a pessoa. O fluxo, né, tanto a poluição masculina quanto a menstruação feminina, era o fluxo. E aí, quem cometesse esse tipo de fluxo, ou tocasse por exemplo, a mulher ela era muito discriminada por conta dos fluxos que ela menstrual. Nesse período, até onde ela sentava tinha que ser queimado, porque era o fluxo da mulher. Então ela era muito recriminada, ela não gozava dos privilégios, né, femininos que hoje nós conhecemos, que nós temos. Ela era muito excluída
Ela era mais um mobiliário da casa, a mulher, por causa do fluxo. No período menstrual, o copo que ela bebia, as roupas que ela usava, o lugar onde ela sentava, a cavalgadura que ela andava, né, o animal que ela andava, se fosse preciso viajar, era tudo sacrificado, quebrava-se. Então, o simples contato com essas coisas imundas, por exemplo, um marido que às vezes encostava na mulher, e tornava-se imunda. Ela ficava excluída durante o período menstrual. Aquele que pudesse, que jurou falsamente, né, que jurou mentindo, a mentira também era um pecado que era para ser purificado por esse sacrifício, sacrifício pelos pecados. Também pecados que foi relacionado às coisas sagradas. Se o israelita amaldiçoasse uma divindade, ou amaldiçoasse a divindade, né? Por isso o medo do judeu em falar o nome de Deus, porque um dos mandamentos que nós vimos nas nossas aulas era não tomarás o nome do Senhor Deus, teu Deus em vão. Então ele não usava. E, de repente, sem querer, se ele cometesse essa situação, ele era torpeza, ele poderia estar cometendo um pecado contra Deus. Então, aí esse pecado era relacionado às coisas sagradas. Se ele falasse mal do templo, se ele falasse mal do sacerdote, se ele falasse mal da oferta, enfim. Tudo que era relacionado às coisas sagradas, esse sacrifício, o sangue cobria, não aniquilava, cobria. Também o pecado de omissão por ignorância. Você poderia ter ajudado o fulano, porque ele estava padecendo necessidade. Você tinha aqui o pão e não serviu para ele, ele ficou com fome. Então, esse tipo de pecado também era observado pela lei. Pecado por não restituir o que achou, ou que foi penhorado, ou que foi roubado. O gado do fulano, o bezerro do vizinho, por exemplo, fugiu, veio parar no seu pasto. Pela lei tinha que devolver. Se o camarada não devolvesse, ou demorasse para devolver, ele era culpado. Então, esse sacrifício cobria essas transgressões. Aí, o que acontecia? Aqueles que fossem mais ricos podiam usar o cordeiro, a cabra, o cabrito, né? Os mais pobres, porque sempre tivemos pobres, desde que o mundo é mundo, 2 pombinhos. Havia, então, todo um simbolismo, todo um rito para a condição de fazer esses sacrifícios. Todos eles evocando para Cristo. No dia do Yom HaKippurim, que era o dia da consagração da nação, pelo pecado da nação, né, o Yom HaKippurim, o dia da consagração da nação, o sacerdote pegava 2 bodes. O primeiro bode era o bode emissário e o bode do sacrifício. O cabrito do sacrifício, né, o bode mesmo. O primeiro, o sacerdote, né, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a sua cabeça e aí ele conjurava todos os pecados da nação sobre a cabeça daquele animal. E esse animal era enviado para o deserto, para lá ser comido pelas feras. Era o que era entregue a Azazel. Não me pergunte quem é o Azazel, porque eu até hoje não obtive resposta. E o outro animal era oferecido no altar do sacrifício, para perdoar, para purificar a nação. Lá, se eu falho a memória, Números capítulo 19, nós vamos encontrar um sacrifício, né? Nós estamos falando de Levítico, mas lá assim, eu não posso deixar de mencionar a bezerra vermelha, a novilha vermelha. Se não me falha a memória, está em Números 19. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Eu tenho aqui ao alcance da mão, eu acho. Sempre tem Bíblia aqui ao alcance da mão. Deixa eu ver se é Números 19 mesmo. E fala sobre a novilha vermelha. Números capítulo 19, a água purificadora, é isso mesmo, Números capítulo 19. Como funcionava? Essa novilha vermelha, ela tinha que ser uma novilha, de fato, ruiva, né? Uma novilha avermelhada.
Uma novilha é uma vaca nova, uma vaca que ainda não gerou, né, uma cria. Essa novilha vermelha tinha que ser imaculada, sem quebradura, sem mancha. E essa novilha vermelha, ela era sacrificada também no altar. E das suas cinzas, misturada com água, era usada para purificar coisas que não podiam ser quebradas. Por exemplo, uma casa que foi contaminada por uma praga, uma casa que foi, né, morreu alguém lá dentro. Então, essa água purificadora era aspergida, era jogada na casa, era jogada em coisas que eram, por exemplo, ouro, peças de ouro, de prata, que não tinha como ser consumido pelo fogo. Então, essa água purificava. Ouro, prata, bronze, enfim. Tudo que era desse material nobre não era queimado, não era destruído, ele era purificado com essas águas purificadoras. Falei isso porque também era uma forma de purificação para, né, a santidade do povo de Israel, porque não podia se morar também numa casa contaminada. Não ia destruir uma tenda contaminada, uma casa contaminada. No texto 3, nós vamos ver a consagração dos sacerdotes. Dos sacerdotes. Tem todo o cerimonial aí de consagração para o uso do serviço a Deus. Havia, né, que consagrar as vestes, que ungir os sacerdotes. Havia, né, o peitoral de ouro, que era a roupa do sumo sacerdote, a mitra, a roupa diferenciada do sumo sacerdote. Mas, em geral, o sumo sacerdote ele era ungido, vestido com roupas diferentes, né, roupas sacerdotais. E para ele, sacerdote, era ofertado ali no altar de sua consagração um novilho, um boi novo, uma oferta pelo pecado, além de 2 carneiros, porque o sumo sacerdote, o sacerdote, melhor dizendo, ele era um pouco mais favorecido, né? E havia os pães da presença, 12 pães que ficavam ali diante do candelabro, dentro do tabernáculo ou dentro do templo, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, o sustentador da vida, aquele que dá o alimento à mesa, aquele que garante, né, a provisão. O pão simbolizava isso, o pão da proposição, o pão da presença simbolizava isto, né? E também apontava para Cristo, que é o nosso pão vivo que desceu do céu. Olha que coisa maravilhosa, né? Estudar a Bíblia. Havia cerimônias de consagração, os sacrifícios de consagração, o sacrifício pelo pecado do povo, o sacrifício pelo pecado do sacerdote e do sumo sacerdote. E aí nós chegamos no texto 4, que é o dia do Yom HaKippurim, o grande dia nacional da expiação, que é Levíticos capítulo 16. Eu já disse aqui, né, aos irmãos aqui, como preâmbulo, em todas, né, o decorrer da nossa aula, sempre falando sobre o dia da purificação da nação, né, o sacrifício geral da nação. E é o ponto alto de todo o cerimonial, de todo o Pentateuco. O Yom HaKippurim é praticado até hoje. Né? Até hoje. Só que não mais com sacrifício. Não existe mais sacrifícios hoje em Israel. Por que não existe mais sacrifício? Porque não tem o templo. O templo não existe. Não existe mais o templo. O templo foi destruído no ano 70 e desde então não há mais sacrifícios em Israel. Cessou o sacrifício. Mas há a profecia de que o sacrifício retornará. Glória ao nome do Senhor. E o dia da expiação nacional também aponta para Cristo, né, como que é o maior sacrifício. O sacrifício maior era uma profecia a respeito de Cristo também. O dia do cerimonial do Yom Kippur. Grande parte do Novo Testamento seria sem nexo, sem entendimento. Ou simplesmente não existiria se não fosse o dia da expiação. É necessário, é necessário se compreender o que é o dia da expiação para se entender o Novo Testamento. Havia aí os rituais, era uma data fixa determinada num dia do ano,
seria um dia de tristeza, não era um dia de alegria, porque o povo tinha que lembrar, né, tomar consciência dos seus pecados. Era num sábado, havia todo um rigor para o sacerdote, e animais eram oferecidos em sacrifício. Antes de começar todo o processo, o sumo sacerdote oferecia pelos seus pecados, pelos pecados dos seus membros da família, né, para a sua casa, ele oferecia lá novilho, bodes, carneiro. Aí depois ele começava a oficiar pelo sacrifício do povo, né? Aquilo que o povo trazia, ele ia oficiando, que era o material solene, né, o produto solene. Estava observando aqui agora na minha mente, pensando enquanto estava falando aqui desse ritual aqui, quando Salomão consagrou o grande templo, né, o templo que ele consumou para Deus, se os irmãos observarem, foram mais de 100.000 animais mortos naquele dia. Olha o derramamento de sangue, como foi gigantesco. Quando se sacrifica um animal, é muito grande a quantidade de sangue. Um boi, por exemplo, ele pode ter até quase mais de 10 litros de sangue. Um ser humano tem 5 litros em média. Um homem adulto tem 5 litros de sangue em média. Um animal de grande porte, como um boi, por exemplo, certamente tem mais de 10 litros. Certamente. Bom, o simbolismo era em tudo, né? A figura do sumo sacerdote maior, o Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote assumia essa posição de ser o símbolo, a tipologia de Cristo. Com a diferença que aquele, né, o sacerdote tinha que oferecer primeiro sacrifícios por si, para depois ele interceder pelo povo. E aqui também eu quero só salientar, mostrar aos irmãos, qual era a função do sacerdote. O sacerdote, ele era o representante de Deus para, ou melhor, dos homens, né? Nós homens, para com Deus. Ele era o representante do povo diante de Deus. E o povo não conseguia chegar diante de Deus. Então havia uma pessoa responsável. Quem era? O sacerdote. E o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes. Nesse caso aqui do Yom HaKippurim, o dia da expiação, o sacerdote, o sumo sacerdote, como representante da nação, ele aparecia diante de Deus com o sangue do sacrifício, que ele já tinha sido feito por ele, molhado, né, todo o dedo e aspergido sobre a tampa do propiciatório. E então esse sacerdote, esse sumo sacerdote, mostrava para Cristo. O sumo sacerdote, imperfeito, porque antes de entrar lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, ele tinha que fazer sacrifício por ele primeiro, porque senão ele não tinha condição de entrar lá. Já o nosso Deus, não, o nosso Senhor Jesus, ele não precisou disso, porque ele era o sacrifício perfeito. Jesus foi o sacerdote, o nosso sumo sacerdote diante de Deus, aquele que intercede por nós diante de Deus, né? Então, essa é a função do sacerdote. Ele é o intercessor, o mediador entre os homens e Deus. Enquanto que o profeta é o mediador de Deus para com os homens. Enquanto que o sacerdote é de baixo para cima, o profeta é de cima para baixo. Ele traz a mensagem de Deus para o povo. O sumo sacerdote leva, né, ou o sacerdote leva a mensagem do povo para Deus. Hoje em dia, graças a Deus, Cristo já consumou a obra, né? A obra de Cristo foi completa e consumada na cruz. Nós não temos mais essa mediação. Cristo é o nosso mediador. Então, todas as vezes que nós quisermos falar com Deus, não há nenhuma separação. Basta dobrar os joelhos ou onde estiver, orar a Deus e o Senhor Deus ouve. Olha que maravilha. Algumas leis tocantes, né, à pureza em geral. Havia os animais, que essas leis estão lá a partir do capítulo 11, né, até o 27 de Levíticos. Animais que se podiam comer, animais que não podiam comer, animais que ruminassem e animais que tivessem unhas fendidas. Esses animais terrestres eram animais que podiam ser comidos. Então, em observação,
o gado maior, como o boi, né, a vaca, o novilho, a vitela, são tudo da classe dos bovinos. E por quê? Porque o gado rumina. Ele tem 4 estômagos, então ele volta ao alimento à boca e ele fica ruminando. Vai embora para o destino delgado e o grosso, e aí vira bolo fecal. Por esse ato de ruminação é que Deus ordenou que o animal fosse assim. Um animal que ruminasse podia comer de todos os animais, desde que ele ruminasse e tivesse a unha fendida. Se os irmãos observarem, o gado, né, superior tem a unha fendida, aberta em 2. Alguns animais marinhos. Quem é esses animais marinhos que podiam comer? Esses animais aí mencionados no capítulo 11, os versos 10 e 12, são animais mencionados nessa passagem que são considerados impróprios para o consumo, né? Os chamados frutos do mar, por exemplo, sem condição, não era para comer, não. O critério bíblico era fundamentado tanto religioso quanto higiênico, porque havia questões sanitárias. É o caso, por exemplo, do porco. O porco tem uma carne forte. Como é que vai comer o porco? O povo estava no deserto. É por uma questão sanitária. E tinha um agravante. O porco tem a unha fendida, mas ele não rumina. Então não podia comer. Porco é um animal imundo, não pode. Tinha alguns animais do ar que podiam se comer, outros não, aves que se podiam comer. Os galináceos, por exemplo, se podia comer todos. Fazões, perus, as galinhas, né? E insetos. O povo também podia se alimentar de inseto. A locusta. Eu tenho uma locusta aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Ó. Isso é uma locusta. Um gafanhoto. Está aqui dentro de uma filha. Isso aqui era comestível. É comestível. A locusta é diferente daquele gafanhoto que a gente vê aí devorando pragas, né? Pragas que devoram as lavouras. Esse é a locusta dos tempos bíblicos. Muito bem. Talvez em sala a gente não tivesse acesso a essas informações, né? Havia também aí leis referente à lepra, porque se é um problema sanitário, né, um problema sanitário que Deus estava defendendo para evitar a contaminação e o morticínio do povo, então tinha leis referente à lepra. Lepra é uma doença altamente transmissível, e uma pessoa contaminada com lepra, ela vai sofrer muito. A lepra hoje é conhecida como mal de Hansen, né? A pessoa se torna insensível. Por isso que a lepra é símbolo do pecado. A pessoa se torna insensível, começa a ter pontos, né, no braço, nos membros superiores ou nos membros inferiores, pontos em que não tem mais sensibilidade à dor. A lepra, ela causa isso. Não podemos confundir com o morfetismo, que alguém vai dizer que no estado avançado da lepra, a pessoa começa a perder os membros, né, as pontas dos membros. Bom, tinha um ritual de purificação do leproso, porque podia ser passível de cura, e a lepra, às vezes, era uma condição assim que a ciência ainda não conseguiu especificar o que de fato era. Lembra que quando Deus provou Moisés lá no Monte Sinai, Deus falou para Moisés, bota a sua mão dentro do seu casaco. Moisés botou a mão assim e saiu leprosa. Depois colocou de novo, saiu pura. Então, não há como mensurar o que é isso. Se era uma psoríase, a Bíblia vai chamar, algumas versões vai chamar de tinha, uma doença que talvez um fungo, não dá para mensurar, não dá para dizer o que é. Mas também havia os rituais, né, do tabernáculo para a imolação de um número considerável de animais para o sacrifício, está lá no capítulo 17 de Levítico, os problemas sociais para todos os povos, Levítico 18 a 20, vai falar aí da separação da idolatria, os animais que poderiam ser usados para o sacrifício, deixar, né, os rabiscos da colheita para os mais pobres,
o cumprimento dos deveres para com o próximo, amor para com o irmão, não comer sangue, não comer carne sufocada, tanto é que isso entrou na doutrina dos apóstolos, não comer sangue, porque o sangue do animal é a vida do animal, então não é para comer. E a carne sufocada, o sangue não é derramado na terra, então não é para comer carne sufocada. Porque frango à cabidela, tem gente que gosta, mas a carne sufocada. O frango destroncado também, era muito comum quando eu era menino lá no interior, ver o frango sendo destroncado e depois era cozido com sangue e tudo. Não é para comer. Nesses ritos, né, de purificação também havia aí a abstinência da prostituição, não consultar necromantes nem feiticeiros, com respeito, respeitar os idosos, respeitar a velhice, as cãs brancas, praticar a hospitalidade, tanto quanto aquele que é natural, né, um israelita natural, mas principalmente com o estrangeiro. No livro próximo que nós vamos ver, Deuteronômio, Deus vai dar uma ordem, né, lá em Deuteronômio 10 e 19, dizendo que os israelitas deveriam amar o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros na terra do Egito. A gente vai chegar lá em Deuteronômio. Havia alguns regulamentos sacerdotais, leis de santidade, né, Levítico 21, as festas, as estações, os tempos a serem observados, Levítico 23, tem aqui uns elementos a serem observados nos cultos dos hebreus, que se destacam o dia de sábado, a Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias, festa de Pentecostes, festa das trombetas, o dia de expiação e a festa dos tabernáculos. E esta é as festas a serem observadas. Os capítulos de 25 a 26 vão tratar das promessas divinas, né, no que se diz respeito àqueles que obedecerem a Deus, aqueles que forem obedientes, que se consagrarem, que se afastarem do pecado e terem uma vida santa. Aí vemos as promessas nos capítulos 26 e 27 do livro. E nós vamos encerrar aqui o nosso livro de Levítico. Eu disse no começo da aula que era o quarto livro, né? Estou equivocado. É o terceiro. Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí depois vem Números e, por fim, Deuteronômio. Então, nós terminamos aqui o terceiro livro. Oh, meu Jesus, não é quarto, é o terceiro livro. Peço perdão aos irmãos dessa informação no começo da nossa aula, que Levítico é o terceiro livro do Pentateuco. Deus abençoe os irmãos. A gente se vê na próxima aula, e aí na próxima aula eu vou cobrar a... Não se exasperem, não fiquem preocupados, mas mais mole do que isso aqui que eu vou falar com os irmãos da nossa prova, só mastigando queijo, porque não tem osso. É isso. Para o enriquecimento do seu conhecimento bíblico, mas principalmente para o elevo espiritual.